Olá, você, meu aluno que está na sua casa, né, nesse contexto de isolamento. Hoje nós vamos trabalhar o Brasil, a localização geográfica, seu fuso horário e as suas fronteiras. Eu sou o professor Diego, de Geografia. Nessa primeira imagem, né, a gente traz para vocês, né, uma representação dos continentes. Tá? Nós temos aqui a Oceania, tá? A Ásia, a Europa, a África e a Antártica e, por último, o nosso continente americano, exatamente o continente onde o Brasil se localiza. Tá? Já que nós falamos dos continentes, vamos falar também dos oceanos. Tá? Nós temos 5 oceanos. O Oceano Pacífico, que é o maior de todos, né, que ele dá a volta aqui no nosso planeta. Nós temos o Oceano Índico, que é esse oceano que fica entre a Oceania, a Ásia e a África. Tá? Nós temos o Oceano Glacial Ártico, que fica no Polo Norte. Tá? E nós temos o Oceano Glacial Antártico, que fica no Polo Sul. E por último, nós temos o Oceano Atlântico, que banha o litoral da América do Sul. E praticamente o nosso oceano que banha o nosso litoral brasileiro. Essa imagem aqui ela representa melhor, dando destaque, né, para a localização do nosso território. Né? Ele está em destaque aqui em vermelho. Uma outra forma de representar a localização do nosso país é utilizando um sistema de linhas imaginárias. A nossa principal linha imaginária, né, a gente tem um sistema de localização que dispõe essas linhas de forma horizontal e de forma vertical. A nossa principal linha imaginária que corta o nosso planeta, né, de forma horizontal é a linha do Equador. Acima da linha do Equador, nós temos o hemisfério norte, também chamado de hemisfério setentrional ou hemisfério boreal. Abaixo da linha do Equador, nós temos o hemisfério sul, também chamado de hemisfério meridional ou hemisfério austral. Tá? Na sequência, nós temos, acima da linha do Equador, o Trópico de Câncer. E mais acima, próximo do Polo Norte, nós temos o Círculo Polar Ártico. Abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio. E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Antártico, né? Próximo aqui da Antártica. Tá? Bom, como nós temos também linhas imaginárias na horizontal, nós temos também uma linha imaginária que corta o nosso planeta na vertical. Essa linha imaginária, né, essa principal linha imaginária que se dispõe de forma vertical, nós chamamos de meridiano de Greenwich. E ele também vai dividir o nosso planeta em 2 hemisférios. O hemisfério leste ou hemisfério oriental, que está à direita da sua tela. Tá? E nós temos o hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, né, que vai estar à esquerda da sua tela. Tá? Bom, dito isto, precisamos dizer que o nosso país, o nosso território, ele é cortado pela linha do Equador, e por ser cortado pela linha do Equador, uma maior porção desse território, né, está abaixo da linha do Equador, exatamente 93% desse território, né, se encontra no hemisfério sul, sobrando 7% desse território, né, está acima da linha do Equador, se localizando no hemisfério norte. Tá? Tomando como referência o meridiano de Greenwich, nós temos que o nosso território está exatamente e totalmente no hemisfério oeste do nosso planeta. Tá? Essas linhas imaginárias, elas também criam uma representação que é muito importante de nós entendermos, que são as zonas térmicas ou zonas climáticas. Tá?
Essas zonas térmicas ou zonas climáticas, elas estão relacionadas com a intensidade com que os raios solares eles atingem o nosso planeta. Tá? Essas zonas climáticas, né, elas são definidas pelos paralelos. Essa zona em vermelha, né, ela é a zona com maior média de temperatura do nosso planeta. É a zona onde os raios solares atingem o nosso planeta com maior intensidade. E essa zona ela é delimitada pelos 2 trópicos, tá? Que é o trópico de Câncer, ao norte, e o trópico de Capricórnio, ao sul, né? A linha do Equador aqui no meio. Tá? E essa zona, como ela está entre os trópicos, nós chamamos de zona tropical. A zona que está entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, nós chamamos de zona temperada do norte. E acima da zona temperada do norte, né, nós temos a zona polar ou glacial ártica. Abaixo do trópico de Capricórnio, né, entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, nós temos a zona temperada do sul. E abaixo do círculo polar antártico, nós temos a zona glacial ártica. Bom, deu para perceber, né, que o nosso território nacional, ele está exatamente, né, boa parte do seu território está na zona tropical, sobrando uma pequena porção, 8% apenas do seu território na zona temperada do sul. Essa imagem ela traz uma característica importante do nosso planeta, do nosso país. Ele é o único território, o único país no mundo cortado por 2 paralelos. Nessa próxima imagem, eu trago para vocês exatamente onde esses paralelos eles cortam o nosso país. Né? A linha do Equador, cortando o nosso país no estado do Amazonas, Roraima e Amapá. Né? E o nosso trópico de Capricórnio, cortando aqui uma pontinha sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná e São Paulo. Tá? Só para ratificar o que nós falamos, né, quando a gente falou das zonas climáticas, né, acima do trópico de Capricórnio, aqui essa região todinha aqui acima do trópico de Capricórnio, nós temos a nossa zona tropical. E abaixo do trópico de Capricórnio, nós temos a nossa zona temperada do sul. Uma outra característica importante, né, que nós precisamos ressaltar para você, aluno, é exatamente a questão da extensão territorial do nosso país. Tá? O Brasil, em ordem de grandeza, ele é o 5º maior país do mundo, né, perdendo em extensão territorial para a Rússia, o Canadá, para a China, para os Estados Unidos. Tá? E ele se encontra na 5ª posição em extensão territorial, com exatamente 8.514.876 quilômetros quadrados. Né? O outro dado muito importante, né, que eu trago para você é a questão populacional. O Brasil ele é o 5º maior país, né, em população no mundo. Tá? Os dados de 2019, né, trazem o Brasil com exatamente 209.620.000 habitantes, tá? Perdendo para a China, que é o país mais populoso do mundo, logo depois a Índia, Estados Unidos e a Indonésia. Tá? Para você ter uma ideia o quanto é importante esse dado populacional, hoje, né, os 15 países com maior ocorrência de Covid-19, nós temos esses países, esses 5 países mais populosos do mundo, dentro desses 15 países com maior ocorrência de Covid-19. Né? Percebam a importância desse dado populacional. Né? E aqui a gente traz para vocês, né, já que nós falamos de tantas características do território, né, a gente traz para vocês aqui a divisão política do Brasil em 26 estados e um Distrito Federal. Distrito Federal esse,
onde nós encontramos a nossa capital nacional, Brasília, né? E aí, pessoal, falando um pouco dessa questão da extensão territorial, nós temos 2 pontos. Nós temos os pontos positivos e os pontos negativos dessa extensão territorial. Ora, um país com uma extensão territorial tão grande, onde ele está, parte dele, né, dentro da zona tropical, boa parte dele, 93% dele dentro da zona tropical, né, nós temos, por conseguinte, uma diversidade muito grande de recursos naturais. E aí nós falamos de recursos energéticos, recursos minerais, uma biodiversidade muito grande. Então isso é um ponto muito positivo quando a gente fala da extensão territorial do nosso país. Em contrapartida, essa extensão territorial, ela tem um ponto negativo, que é exatamente a questão da instalação da infraestrutura de transporte para que esse território ele seja todo ocupado. A gente tem dificuldades de implantação de uma rede de rodovias, de uma rede de ferrovias, de hidrovias, de portos, para que esse território ele seja totalmente ocupado, né? Então, esse é um ponto negativo dessa extensão territorial, né, grande que nós temos no nosso país. E aí, falando novamente dessa extensão territorial, a gente traz para vocês aqui a extensão longitudinal do nosso país e a extensão latitudinal. A extensão longitudinal, ela é a distância entre o ponto que está mais ao leste, né? Aqui na imagem, o ponto mais ao leste, ele é a Ponta dos Seixas, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, tá? E esse ponto mais ao leste, ele está distante exatamente 4.319 quilômetros e 400 metros, tá? Que é do ponto mais a oeste do nosso território, que é a nascente do rio Moa, no Acre, que faz fronteira do Brasil com o Peru, na Serra de Cotamana, mais exatamente no município de Mâncio Lima. Tá? Bom, continuando falando dessa extensão territorial que o nosso país tem, né, nós temos 2 características importantes, que é a extensão latitudinal, que é a distância, né, entre o ponto mais ao norte do nosso país, né, e o ponto mais ao sul. Né, o ponto mais ao norte é o Monte Caboraí, no município de Uiramutã, né, na fronteira do Brasil com a Guiana, tá? E ele está distante exatamente 4.394 quilômetros e 700 metros do ponto mais ao sul, que é o Arroio Chuí, que está na fronteira do Brasil com o Uruguai. Tá? Arroio quer dizer um córrego, um riacho, né? E esse córrego, esse riacho, ele faz a fronteira entre o Brasil e o Uruguai, tá? No município de Chuí, no Rio Grande do Sul. Tá? Falando da extensão latitudinal, nós precisamos também falar da extensão longitudinal, que é a distância entre o ponto mais a leste do Brasil, que é a Ponta dos Seixas, que se localiza no município de João Pessoa, né, na Paraíba. Tá? E ele está distante exatamente 4.319 quilômetros e 400 metros do ponto mais a oeste, que é a nascente do rio Moa, no município de Mâncio Lima, no estado do Acre, e faz fronteira do Brasil com o Peru. Tá? Uma característica importante, percebo que esses valores, a distância de norte a sul, ela é semelhante à distância que está a distância que vai de leste a oeste. Né? Isso faz com que o nosso país ele seja considerado um país equidistante nas suas extensões latitudinal e extensões longitudinal. Tá? Um outro ponto importante que nós precisamos falar quando a gente fala de dimensão territorial é falar dos fusos horários. Bom, o fuso horário ele é uma região do nosso planeta delimitada entre 2 meridianos. 2 meridianos, né, eles vão definir um fuso horário em uma determinada região do nosso planeta, né? E eles são delimitados pelos meridianos. Lembra o meridiano que a gente falou, o principal meridiano, que é o meridiano de Greenwich? Bom,
A partir dele, nós temos vários outros meridianos, tanto para leste quanto para oeste. Tá? É importante a gente perceber o seguinte, que essa questão do horário, do fuso horário, ele está relacionado com um dos movimentos do nosso planeta, que é o movimento de rotação. Tá? Professor, mas por que o nosso planeta ele se move? Bom, o nosso planeta ele é um corpo celeste que está dentro do nosso sistema solar, junto com outros corpos celestes. Tá? E esses corpos celestes, eles exercem forças de atração e repulsão, criando campos gravitacionais. É mais ou menos parecido com o que acontece com os ímãs, quando eles são aproximados. Dependendo do polo que você aproxima, nós temos o quê? Uma força de atração ou repulsão. Exatamente acontece com os corpos no sistema solar. Eles criam forças de atração e repulsão. E essas forças de atração e repulsão, elas criam campos gravitacionais que fazem com que esses corpos eles se movam no nosso sistema solar. E um desses movimentos do nosso planeta é exatamente o movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele vai ocorrer, né, a partir que a Terra ela se move em torno do seu próprio eixo. E é importante a gente saber que esse movimento ele tem um sentido, né? Ele é de oeste para leste. Professor, por que a gente precisa saber exatamente o sentido? Porque sabendo o sentido desse movimento de oeste para leste, a gente sabe se nós caminharmos de oeste para leste, as horas vão ser adiantadas. Se nós fizermos o movimento contrário, ou seja, se nós sairmos de leste para oeste, as horas vão ser atrasadas. Isso é muito importante. Por exemplo, percebam aqui, nós temos o meridiano de Greenwich. Esse meridiano de Greenwich, né, ele vai servir como padrão. Né, ele vai ser a nossa hora zero. Se nós caminharmos do meridiano para leste, nós vamos ter as horas adiantadas. Se nós caminharmos do meridiano para oeste, nós vamos ter as horas atrasadas. Tá? Uma outra questão importante, vocês estão vendo aqui, né, na imagem, que os meridianos estão postos de forma reta. Né? Esse é o padrão, né, dos fusos horários. Só que, se nós estivéssemos com esses padrões, né, delimitando os nossos fusos horários, nós teríamos alguns complicadores. Países muito pequenos iam ter 2, 3 fusos horários. Né? Então, os países entraram em consenso, entraram em acordo, em convenção, e foram adaptando esses fusos horários aos seus territórios. Né? E aí a gente tem uma disposição mais ou menos assim, né, mostrando como os países foram adaptando esses fusos horários para que eles tornassem essa dinâmica de fuso horário, né, mais tranquila, né, para as pessoas nos seus respectivos territórios. Tá? E aqui a gente tem, né, os fusos horários brasileiros. Tá? A gente tem exatamente, né, o nosso país tem hoje 4 fusos horários. Né? Quando foi implementado os fusos horários em 1913, nós tínhamos 4 fusos horários. Em 2008, né, teve uma discussão e o governo regulamentou 3 fusos horários. Tá? O pessoal do estado do Acre questionou, então teve um outro debate lá e quando foi em 2013, voltou-se a ser implementado 4 fusos horários. Tá? E aqui a gente percebe o seguinte, né? Nós temos a numeração, né? -2, -3, -4, -5. Como o nosso país está a oeste do meridiano de Greenwich, nós temos o quê? As nossas horas atrasadas. Por isso esse sinal negativo. Tá? E aí nosso primeiro fuso horário, tá? Não é esse fuso horário delimitado por essas linhas. Isso aqui é para a gente perceber que esses aqui são os meridianos padrões. Mas as cores, elas vão delimitando os nossos fusos horários. Não percebam aí já uma certa adaptação. E o nosso primeiro fuso horário, ele é o fuso horário que diz respeito às regiões oceânicas do nosso território. A gente vai trabalhar melhor aqui no final. Tá? As nossas fronteiras oceânicas. E a gente tem o nosso primeiro fuso horário aqui atrasado em 2 horas, ou seja, -2. Né? -2 horas em relação ao meridiano de Greenwich. E na sequência nós temos -3 horas, tá?
que é o nosso horário de Brasília. Perceba aqui o nosso horário de Brasília, aqui até em destaque, né? Nós temos menos 4 horas, que é o nosso terceiro fuso horário, e menos 5 horas, que abarca aqui o território do Acre e uma porção pequena aqui do estado do Amazonas. Tá? Essa nomenclatura, tá? GMT, quer dizer Greenwich Mean Time, que traduzindo em português é tempo médio do Greenwich. Tá? Ela é uma nomenclatura que vocês vão observar em vários livros, mas eu trouxe para vocês uma outra nomenclatura aqui, que é UTC. Tá? Ela não altera em nada os valores dos fusos horários, ela é apenas uma outra nomenclatura, tá? Que quer dizer Universal Time Coordinate, ou tempo universal coordenado. Tá? Mas é só mesmo para te entender que existem duas nomenclaturas de fuso horário. Amor? E para nós finalizarmos, nós temos aqui, né, os países que fazem fronteira com o Brasil. O Brasil, por ter uma extensão territorial muito grande, né, que a gente está dando destaque aqui para essa extensão territorial, ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Tá? A gente tem aqui ele fazendo fronteira com todos os países das Guianas. Que são os países das Guianas? São países, né, são 3 países, né, que estão bem ao norte do Brasil, que é a Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. Ele faz fronteira, né, com praticamente todos os países da América Andina, que são os países cortados pela Cordilheira dos Andes. Aí a gente tem a Venezuela, a Colômbia, né? Ele fazendo fronteira com o Peru, com a Bolívia. Tá? Ele só não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Tá? E ele faz fronteira também com todos os da América Latina. Que são os países da América Latina? São os países que são abarcados pela bacia do Rio Prata. É um rio muito importante em extensão, né? Na verdade é um conjunto de rios muito importante no que diz respeito à extensão e também a importância econômica desses rios, né? Da bacia do Rio Prata. Tá? E são exatamente a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Então o Brasil ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, né? Menos com o Equador e com o Chile. E para a gente finalizar, vamos fazer algumas considerações com relação às fronteiras, né? Falando primeiramente das fronteiras continentais. Ora, historicamente, o nosso país, ele foi ocupado pelo litoral, né? Na época das grandes navegações, né? O principal meio de locomoção, né, era o transporte marítimo, né? Então a gente precisava viabilizar as atividades econômicas pensando nesse transporte. Então as atividades econômicas e por conseguinte as cidades, né, os povoados, as concentrações populacionais, elas foram se dispondo aqui no nosso litoral, né? Aqui nesse litoral, né? E a partir dessa concentração histórica, né, nós vamos ter a ocupação das áreas próximas ao litoral. Em contrapartida, as nossas fronteiras continentais, elas foram pouco ocupadas, né? Praticamente não foram ocupadas por 3 séculos. Exatamente a partir do século passado, nós percebemos uma disposição maior para a ocupação dessas fronteiras, do ponto de vista de atividades econômicas que foram implantadas. Tá? Só que a gente ainda percebe um vazio muito grande nessas fronteiras. A gente percebe uma pouca ocupação ainda, um pouco dinamismo econômico nas regiões que estão nessas fronteiras. Tá? Então a gente percebe essa discrepância entre o litoral e o interior. E é exatamente nesse interior onde estão as nossas fronteiras continentais. Tá? E para nós finalizarmos, nós temos as nossas fronteiras marítimas. Tá? Essa região aqui do nosso território, tá? Que pega do Iapoque, que é o litoral do Amapá, que faz fronteira aqui do Amapá com a Guiana Francesa, até o Chuí, como eu falei para vocês, até o nosso ponto extremo sul, que faz fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Nós temos uma região litorânea, né? A nossa famosa costa, né? Costa ou litoral, e ela tem uma extensão exatamente de 7.100
637 quilômetros. Tá? E essa região litorânea, a nossa costa, ela foi sempre, né, como eu acabei de falar para vocês, sempre ocupada de forma bastante dinâmica, né, com portos, né, com cidades surgindo nesse litoral, pensando na questão das atividades econômicas, né? E a partir desse litoral, nós temos uma região do mar que ela sofre ela sofre com a soberania, né, do nosso governo. O nosso governo ele exerce a soberania sobre essa região marítima. Tá? E essa região marítima, né, ela é toda regulamentada pelo governo no que diz respeito ao tráfego de navios, ao que diz respeito às atividades econômicas, como, por exemplo, extração de petróleo, desenvolvimento da pesca. Então, essa região, né, essa região de fronteira marítima, ela é a região onde o nosso governo ele exerce, é a região do mar, onde o nosso governo ele exerce a sua soberania. Né? Então percebam que nós temos fronteiras continentais, que ainda são pouco ocupadas, e nós temos fronteiras marítimas, né? Que elas já se mostram bem, uma dinâmica de ocupação bem mais intensa. Tá? Nesse momento a gente acaba finalizando esse tópico para vocês. Tá? Esperamos encontrar vocês num próximo momento para dar continuidade, né, a essa discussão que a gente começou hoje.